Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 4 de setembro, segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos recuperação da visão, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as suas palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Este é o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze-te aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta da Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficavam furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, segunda-feira, iniciamos mais uma semana. Agradecemos ao Senhor por Ele nos falar nessa manhã, nos falar através do seu santo Evangelho. Hoje o Senhor nos fala de si próprio, Ele nos fala da sua missão, Ele nos fala do que iria passar na sua caminhada. Imagine, meus irmãos, como seria a cabeça de uma pessoa sabendo tudo o que iria acontecer com ele. E Jesus sabia, mas nem por isso ele deixou de ensinar, ele não deixou de mostrar às pessoas como deveria agir e como deveria se comportar. Jesus estava em Nazaré,
começou a proclamar sua missão, revelando-se como ungido do Senhor, e destacou que seria rejeitado até mesmo por seu próprio povo. Ele falou isso porque ele sabia que isso iria acontecer, porque até o povo da sua região não acreditava nele, principalmente aquele povo. Essa rejeição confirma sua identidade profética. Até hoje é uma tarefa desafiadora anunciar o Senhor em nossos lares ou evangelizar aqueles que conhecemos em nosso trabalho. Isso é uma grande verdade, meus queridos e amados irmãos. Muitas das vezes, quando no nosso local de trabalho, principalmente, as pessoas são incrédulas às vezes, quase ficam contestando aquilo que nós ensinamos. Diante disso, precisamos ser corajosos e confiar naquele que nunca nos abandona, porque mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, quando a nossa tendência é parar, não podemos desistir. Temos que ser perseverantes na nossa missão. Ele caminha no meio de seus perseguidores, seguindo seu caminho e seu projeto de salvação. Queridos e amados irmãos, sigamos o exemplo de Jesus, nunca desanimando, pois nossa missão é proclamar o reino de Deus a todas as nações. Não importa a dificuldade que passamos, não importa as barreiras que terá em nossos caminhos. Evangelizaremos em todas as circunstâncias, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Nos preparemos, nos capacitemos, mas peçamos a proteção e a direção do Espírito Santo. Mesmo em meio às perseguições, renove sua entrega ao Senhor e comprometa-se com a missão de torná-lo conhecido e amado. Essa é a nossa missão, fazer com que Jesus seja conhecido naquele lugar que ainda não o conhece, amados por aqueles que ainda não o amam. Essa missão está em nossas mãos, que nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das decepções, porque muito isso acontece, especialmente, meus queridos e amados irmãos, nesse nosso grupo de oração. Às vezes ficamos desanimados com tamanha descrença das pessoas, às vezes nos desanimamos com a falta de perseverança e comprometimento. Mas nem por isso, meus queridos e amados irmãos, devemos desistir. Temos que ser perseverantes. Se um ou dois ou três ou a minoria estão juntos, não devemos desistir jamais, porque isso é a nossa missão. Temos que ser perseverantes porque, com a nossa fé e otimismo, outros reanimarão e retomarão a caminhada juntamente conosco. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.